Olá! Vamos agora fazer o cálculo inverso. Eu conheço o potencial elétrico e eu quero descobrir o campo elétrico a partir do potencial. A gente pode fazer isso geometricamente. Então vamos pensar que eu tenho numa determinada região do espaço essas superfícies equipotenciais. Então veja que cada uma delas tem um potencial fixo. Então, nessa linha azul aqui, eu tenho um potencial de menos 30 volts. Aqui, menos 15, 0, 15 e 30. Então, qual seria o campo elétrico no ponto A? Qual seria o campo elétrico no ponto B? Para descobrir isso, a gente tem que fazer uma linha perpendicular. A superfície equipotencial é perpendicular ao campo. Então, aqui eu vou traçar uma linha perpendicular. Aqui, perpendicular. Aqui também. Aqui e aqui. Então, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. E aqui vai ser exatamente a mesma coisa, mas virada para cima, né? Então, perpendicular aqui, aqui, aí aqui é horizontal e aqui sobe de novo. Então vai ficar assim, ó, dessa maneira aqui. Essa é a linha de campo que passa pelo ponto A. Essa é a linha de campo que passa pelo ponto B. Ela tem que ser perpendicular às superfícies equipotenciais. Ok, agora qual é a direção do campo? Você se lembra que quando a gente definiu as linhas de campo lá no capítulo de cargas, as linhas de campo saem da carga positiva e entram na carga negativa. Então, o campo elétrico vai apontar sempre do maior potencial para o menor potencial. Então, essa é a direção do campo. Ele está indo daqui para lá. Ele aponta na direção da diminuição do potencial elétrico, porque ele sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então, a direção no ponto A é essa, a direção no ponto B é essa. Ok? Agora a gente precisa fazer isso matematicamente. A gente definiu a diferença de potencial como sendo a variação da energia potencial elétrica dividido pela carga de prova. Isso foi a definição que a gente fez para a diferença de potencial. O trabalho é menos a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial pode ser escrita como menos a razão entre o trabalho e a carga de prova. Então, eu vou escrever o trabalho, passando a carga e o sinal para lá, como menos a carga ΔV. Se eu faço um deslocamento bem pequenininho com essa carguinha de prova daqui para cá, eu vou ter uma diferença de potencial bem pequenininha e a força elétrica vai realizar um trabalho bem pequenininho. Então, eu vou chamar de dW igual a QdV. Vamos guardar isso aqui um pouquinho. E vamos pensar que o trabalho realizado pela força elétrica, nesse caminho bem pequenininho que eu fiz, é dW. Eu posso escrever o dW dessa forma também. Então, eu tenho que a força elétrica é a carga vezes o campo, o módulo do ds e o cosseno do ângulo entre o campo e o ds. Mas eu sei que o dW também é menos que dV.
Então, eu vou igualar essas duas relações. Então, eu posso escrever menos que dv igual a Q e ds cosseno de θ. E aí, eu consigo tirar a dependência da carga de prova. E escrever o campo elétrico e cosseno de θ, componente do campo elétrico, como sendo o dv dividido pelo ds. Então, a componente do campo vai ser calculada através da derivada do potencial em relação àquela coordenada. Se eu quero calcular a coordenada S, o x ou y, z do campo, então eu vou derivar o potencial em relação àquela coordenada que eu estou procurando. Então, a derivada é direcional. Eu vou ter, se eu quero a componente x do campo, eu vou pegar o potencial e derivar em relação a x. Se eu quero a componente y do campo, pego o potencial e derivo em relação a y. Se eu quero a componente z do campo, derivo o potencial em relação a z. Aí eu consigo saber como o campo elétrico se comporta no espaço. Ok? Esse sinal de menos é justamente pelo motivo do campo elétrico apontar na direção da diminuição do potencial. Então, ele sempre vai ser uma taxa negativa. Sendo o campo uniforme, então eu acho o campo elétrico fazendo a variação do potencial em relação ao caminho, né? A variação do deslocamento que ele teve. Okay? Eu posso fazer o ΔV sobre ΔS somente se o campo for uniforme. Se não for uniforme, tem que calcular de fato a derivada. Então, vamos pensar no dipolo de novo. Na aula passada, a gente calculou o potencial para um dipolo, mas a gente colocou um ponto P aqui. Então, eu tinha uma distância em duas dimensões. Agora, a gente vai colocar o ponto P aqui, ó, em cima do eixo do dipolo, para facilitar nossa conta. Então, a distância do centro do dipolo até o ponto que eu quero é simplesmente Z. É a coordenada Z. Nesse caso, qual é o potencial produzido por esse dipolo no ponto P? A gente vai fazer o mesmo processo. O potencial vai ser o somatório do potencial produzido por cada uma das cargas. Então, eu vou ter o V mais o V menos. O potencial de cada carga a gente calculou na aula passada, era Q dividido por R mais para a carga positiva, menos Q dividido por R menos para a carga negativa, multiplicado pela constante 1 sobre 4π0. Agora, eu preciso novamente escrever esses dois caras, R mais e R menos, em relação à mesma variável. Então, eu vou escrever o R mais em função de Z e o R menos também em função de Z. A distância entre as cargas no dipolo a gente chama de D. Qual que é a distância entre o centro do dipolo e o ponto P? Para a carga positiva. Então, é daqui até lá. Como que eu posso escrever essa distância daqui até lá em função de Z e de D? O Z é desse pedacinho para cima. E o D é da carga até a carga negativa. A metade do caminho é o centro do dipolo. Então, daqui para cá é D sobre 2. Então, se eu pegar Z e tirar esse pedacinho aqui, ó, D sobre 2, eu tenho a distância entre a carga e o ponto P. Então, R mais é Z menos D sobre 2. O mesmo raciocínio eu vou usar para achar o R menos.
O R- é daqui até o ponto P. Daqui para cá também é D sobre 2. Então, tá faltando aqui, ó, D sobre 2. Então, a distância da carga negativa até o ponto P é esse pedacinho que está faltando, D sobre 2, mais o Z. Então, o R- é Z mais D sobre 2. Então, eu vou substituir o R mais o R-, e vai ficar desse jeito aqui. Z menos D sobre 2, Z mais D sobre 2. Agora vamos tirar o mínimo. O mínimo vai ser o produto desse cara com esse cara. Então vai ficar Z menos D sobre 2 vezes Z mais D sobre 2. Quando você fizer essa multiplicação, como aqui tem um sinal negativo e aqui positivo, vai ficar Z ao quadrado menos D ao quadrado sobre 4. Porque quando eu multiplicar Z com D sobre 2 fica positivo, e quando eu multiplicar menos D sobre 2 com Z, fica negativo. Então, cancela. Então, o mínimo vai ser Z ao quadrado menos D ao quadrado sobre 4. E na parte de cima, a gente vai tirar o Q da somatória. E quando você multiplicar aqui, vai sobrar em cima Z mais D sobre 2. E quando você multiplicar aqui, vai trocar o sinal. Então, vai ficar menos Z, D sobre 2. O Z vai simplificar e vai ficar D sobre 2 mais D sobre 2, que dá D na parte de cima. Então, esse é o potencial elétrico gerado pelo dipolo no ponto P em cima do eixo do dipolo. Agora, eu quero achar o campo elétrico. Já achei o potencial. Para achar o campo elétrico, eu tenho que fazer a derivada. Pegar o potencial e derivar em relação ao caminho. Então, eu vou derivar o potencial em relação a Z, que é a nossa variável. Então, vai ficar menos a derivada em relação a Z de 4πε0, que é constante, D dividido por Z ao quadrado menos D ao quadrado sobre 4. As constantes eu vou tirar da derivada. Então, vai ficar a derivada de Z ao quadrado menos D ao quadrado sobre 4 elevado a menos 1, né? 1 sobre isso aqui. Então, a gente pode fazer a regra da cadeia, derivar o de fora, derivar o de dentro. E, no fim das contas, vai sobrar 2Z em cima e Z ao quadrado menos D ao quadrado sobre 4 ao quadrado embaixo. Então, esse é o campo elétrico produzido pelo dipolo elétrico no ponto P. Ok? Agora, vamos pensar no potencial de um condutor carregado. Eu quero calcular a diferença de potencial na superfície de um condutor. A gente já viu nas aulas anteriores que num condutor a carga se distribui na sua superfície. Quando essa carga é distribuída na superfície, o campo elétrico é sempre perpendicular a cada pontinho da superfície. Então, se eu quero calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B, eu vou fazer este caminho. E eu vou calcular essa integral. O ΔV, a diferença de potencial entre A e B, é menos a integral de A até B do campo elétrico escalar ds, que é o caminho. Esse produto escalar EDS vai ser o módulo do campo elétrico, o módulo do ds, cosseno de 90 em todos os pontos, porque as cargas se distribuem na superfície de modo que o campo elétrico é perpendicular em cada ponto
Então, o cosseno do ângulo vai ser sempre 90 graus. E o cosseno de 90 é 0. Então, não existe diferença de potencial sobre a superfície do condutor carregado. O potencial em B é igual ao potencial em A em qualquer ponto na superfície do condutor carregado. Então, o que acontece dentro do condutor? Vamos supor que eu tenho um ponto inicial aqui e quero calcular a diferença do potencial até esse ponto final aqui, através deste caminho. Ele está na superfície interna do condutor. Então, eu vou calcular essa integral ΔV igual a menos a integral de EDF de E escalar ds. Só que a gente viu que dentro de um condutor carregado o campo elétrico é nulo. Então, se o campo é nulo, essa integral dá 0. Então, eu não tenho diferença de potencial dentro do condutor. Em nenhum ponto dentro do condutor eu posso ter um potencial diferente, já que o campo é nulo, o potencial tem que ser o mesmo. E ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual ao potencial da superfície, porque se eu pego esse pontinho aqui, no lado interno, não tem nada que faça ser diferente do lado externo do condutor. Então, o VI é igual ao VF dentro do condutor e o potencial dentro tem de ser também igual ao potencial da superfície. Então, vamos supor um condutor esférico com uma distribuição uniforme de cargas. Já está em equilíbrio eletrostático, a distribuição de carga já está uniforme. E eu quero saber qual é o potencial nesse ponto P aqui, a uma distância R do centro do condutor. Então, a gente vai fazer aquela técnica de pegar uma carguinha de prova, colocar no ponto P e afastar desse condutor até o infinito, porque no infinito eu sei que o potencial é 0. Então, eu vou chamar aqui a posição da partícula carregada de R pequeno e vou fazer o dr, esse vetorzinho pequenininho, apontando na direção do deslocamento. Assim, a integral de EdR vai do R grande até o infinito. E o nosso ds vai ser igual ao dr. Então, o campo a gente já viu que é paralelo ao dr. Então, vai ficar o campo dr cosseno de 0, que é 1. A integral de R até o infinito. E aqui o ΔV é o V final menos o V inicial. O V final é 0, porque lá no infinito a partícula não vai sentir mais a influência da esfera carregada. Então, eu sei que para um ponto fora da esfera carregada, o campo elétrico dela se comporta como uma carga pontual. A gente viu isso lá na lei de Gauss, que a gente achou esse resultado. Então, o campo elétrico é 1 sobre 4πε0 Q sobre R. Que 4πε0 são constantes, eu vou tirar da integral. E vai ficar positivo, né? Esse menos morre com esse.
Então, ficou a integral de r até infinito de 1 sobre r ao quadrado dr. A integral de 1 sobre r ao quadrado é menos 1 sobre r. Então, menos 1 sobre r, e eu vou avaliar de r grande até o infinito. No infinito, essa razão dá zero. No ponto R inicial, vai dar positivo 1 sobre R. Né? Então, o potencial da esfera carregada é 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Ok? Agora, a gente pode representar esses resultados em um gráfico. Imagina uma esfera carregada de raio R. Então, se você fizer um gráfico para essa esfera de 0 até R, eu tenho o campo elétrico nulo do lado de dentro. Na superfície, eu tenho exatamente 1 sobre 4πε0, carga, e o raio da esfera ao quadrado, dividido pelo R ao quadrado. Okay? Esse K aqui é 1 sobre 4πε0. E o potencial? O potencial, a gente acabou de ver que é constante lá dentro. E ele vale o mesmo valor da superfície, que é 1 sobre 4πε0, a carga da esfera e o raio dividido pelo raio da esfera. Ele é constante do lado de dentro. E ele decai com 1 sobre R. Então, vai ficar 1 sobre 4πε0, carga dividido por R do lado de fora. Ok? Então, essa seria a representação gráfica do comportamento do campo e do potencial para uma esfera condutora carregada. Agora, vamos pensar que eu tenho um condutor qualquer. Agora, vamos pensar que eu tenho um condutor. Vamos pensar agora que a gente tem um condutor que não seja esférico. Certamente, essa conta não é fácil de você fazer. Mas isso vai dar uma luz para o projeto que a gente vai fazer sobre os para-raios. Então, eu vou imaginar dois condutores esféricos unidos por um fio condutor. Eu tenho um condutor grande, uma esfera grande. Eu tenho uma esfera grande de raio R grande e uma esfera pequena de raio R pequeno. Ok? O raio R grande é maior do que o R pequeno. Então, vamos fazer algumas considerações sobre essa situação. Primeiro, as esferas estão muito longe uma da outra, de modo que uma não enxerga a outra. A única ligação entre elas é o fio condutor. Então, uma não enxerga o campo que a outra produz. Então, o campo de uma não interfere na outra, porque elas estão longe uma da outra o suficiente. E esse condutor é único, é um fio só que liga as duas esferas. Como o resultado que a gente acabou de encontrar, o potencial tem que ser o mesmo em qualquer ponto da superfície do condutor carregado. Se elas estão unidas, então eu vou ter o mesmo potencial, tanto na superfície da esfera grande, quanto na superfície da esfera pequena, quanto no fio condutor. E do lado de dentro também. Ok? Então, o potencial para um condutor esférico, a gente viu que é 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Né? Para a esfera grande, vai ser o Q grande dividido pelo R grande. E tem que ser igual, porque é um condutor só, ele está unido, né, pelo fio condutor. Então, o potencial da esfera grande tem que ser igual ao potencial da esfera pequena. Então, vai sobrar
essa razão. Essa constante morre com essa, eu vou passar esse Q para cá e o R para lá. Então, a razão que a gente obtém é que a carga da esfera maior dividido pela carga da esfera maior é igual à razão entre o raio da esfera maior e o R da esfera menor. Esse resultado é devido ao fato do potencial ter que ser o mesmo na superfície das duas esferas. Vamos guardar esse resultado aqui um pouquinho e vamos pensar agora no campo elétrico. O campo elétrico de um condutor carregado pode ser escrito próximo à sua superfície como a distribuição de carga dividido por ε0. A gente também encontrou esse resultado pela lei de Gauss, no capítulo anterior. Agora, como que eu calculo a densidade de cargas num condutor esférico? A gente viu que a densidade superficial de cargas é a carga dividida pela área. Então, eu vou ter a carga dividido pela área da esfera, que é 4πr ao quadrado. Então, para a esfera grande, a densidade superficial de cargas é o Q grande dividido por 4πr grande. Para a esfera pequena, a densidade superficial de cargas vai ser a carga da esfera pequena dividido por 4πr ao quadrado. Resolvendo essa razão aqui, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4π vai embora com 4π, então a gente tem que a razão entre a densidade superficial de carga da esfera grande com a esfera pequena é exatamente a razão entre o raio da esfera pequena e o raio da esfera grande. Então, essa aqui é a relação entre as densidades de carga. O que é que essa razão significa para a gente? Significa que se eu dividir a densidade de carga da esfera grande pela densidade de carga da esfera pequena, eu vou obter um número menor do que 1, porque o R minúsculo é menor do que o R maiúsculo. Então, esse número é menor do que 1. Então, isso significa que a densidade superficial da esfera grande é menor do que a densidade superficial de carga na esfera pequena. Esse resultado é muito importante porque ele nos mostra o que a gente chama de o poder das pontas. Significa que numa região pequena eu vou ter um campo elétrico mais intenso do que numa área grande. Então, para o mesmo condutor, a parte dele que tem um raio menor vai ter um campo elétrico mais intenso do que aquele que tem um raio maior, ok? E esse é o princípio básico do funcionamento do para-raio que vocês vão projetar na próxima unidade, ok?